A paz do Senhor, meus irmãos. Natanael, mais uma vez aqui no nosso canal Cristo é o Caminho. Hoje vamos estudar a respeito das festas do Senhor. Vamos fazer uma série de vídeos aí a respeito dessas festas. E hoje, nós vamos fazer uma pequena introdução a respeito deste tema, deste assunto. Entendermos o que é de fato festa e quem pode participar dessas festas, tá ok? Então, primeiramente, a gente vai entender que festas, na verdade, o termo festa em hebraico é moed. E o que é esse termo moed? Esse termo moed significa tempo determinado. Na palavra de Deus, a gente vai encontrar esse termo moed cerca de 222 vezes. E a primeira vez que ela aparece é no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Essa palavrinha aqui, estações, na verdade, ela é a palavrinha moed, que significa aqui em cima, vamos aumentar esta tela. Moed significa aqui, lugar determinado, tempo determinado, reunião, tempo determinado, período sagrado, festa estabelecida. Então, moed, essa palavrinha significa tempo determinado. Então, Deus está dizendo aqui neste versículo que Ele criou esses luzeiros para tempos determinados, para apontar tempos determinados por Deus. Esta é a razão da existência dos nossos luzeiros. O sol, a lua, eles apontam não para estações, mas para tempos determinados do Senhor. Tá? Então, primeiramente entendermos isso, que na verdade a palavrinha moed significa tempos determinados. E o que a palavra moed tem a ver com festa? A gente viu aqui que é festa também, significa festa também. Como a gente pode perceber que esta palavrinha ela é usada também no texto de Levítico, capítulo 23, versículo 2. Vamos lá em Levítico, capítulo 23, versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: as festas fixas do Senhor, que proclamarei, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então perceba que aqui, as festas fixas do Senhor é na verdade moed, é na verdade tempos determinados pelo Senhor. Então essas festas fixas, elas são na verdade tempos determinados do Senhor. A palavra que é usada para festa nesse texto de Levítico é a palavra moed. Aqui, moed, o número strong dela 4150, moed. Então perceba que as festas é na verdade tempos determinados do Senhor. Na palavra de Deus a gente vai perceber que temos 7 moedes, ou seja, 7 festas do Senhor, São elas a Páscoa, pães asmos, primícias, ou festa das semanas, Pentecostes, festa das trombetas, depois vem a festa da expiação e por último a festa dos tabernáculos. Então nós estaremos estudando sobre essas 7 festas, esses 7 moedes, esses 7 tempos determinados do Senhor, tá? Em outros vídeos. Agora aqui nós vamos ficar numa introdução, tá? E vamos entender agora quem é que pode participar destas festas. Em Êxodo 12:48 nós vamos perceber quem pode estar participando dessa festa, das festas de Deus, Versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa era uma festa do Senhor, Então, se o estrangeiro quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado. Então, o estrangeiro, se quiser fazer parte das festas do Senhor, tem que ser circuncidado. Todo macho, e então se chegará e observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Nenhum incircunciso poderá participar das festas do Senhor. Perceba que a Páscoa, nós vamos ver mais detalhes sobre ela, aponta para o sacrifício de Cristo.
Então aquele que não é circuncidado não pode participar deste sacrifício de Cristo. E quem é circuncidado faz parte da terra de Israel como se fosse natural da terra de Israel. Como a gente vê aqui no texto, e será como natural da terra. Né? Então perceba que a circuncisão é um fator importantíssimo para a participação das festas do Senhor. Vamos entender um pouquinho sobre essa circuncisão, porque ela é importante, né, para a participação das festas. Vamos entender um pouquinho do que é a circuncisão. Então, em Gênesis 17, a gente vai ver a respeito da circuncisão. É uma aliança que Deus fez com Abraão. Né? Vamos ler Gênesis capítulo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Olha só, apareceu Abraão, então viu o Senhor. Perceba que o Senhor aqui está em letra maiúscula, né? Quando você vê que todas as letras de Senhor estão em maiúscula, refere-se à palavra hebraica Yud, He, Vav, He, que é o nome do Senhor, nosso Deus. É o nome de Deus aqui. Então, quem está aparecendo? O Senhor, Yud, Ve, Vav, He, mais conhecido como Jeová, Javé, né? Então, esse Senhor apareceu a Abraão. Porém, a Bíblia diz para nós que o Pai, o Deus Pai, nunca foi visto por ninguém. Nunca foi visto por ninguém. Então, quem será que apareceu aqui para Abraão? Este Senhor que apareceu para Abraão disse o seguinte: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, este Senhor que apareceu, que não é o Deus Pai, porque ele nunca foi visto por ninguém, ele é o Deus Todo-Poderoso. E disse mais para Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Olha só, isso daqui é importantíssimo. Então, esta aliança que Deus está fazendo com Abraão, ele diz que será o Deus da descendência de Abraão, né? E logo, a descendência de Abraão, então, será o povo de Deus. Então, perceba isso, importantíssimo isso, né? Deus vai ser o Deus da descendência de Abraão, e a descendência de Abraão será o povo de Deus. Então, versículo 8: Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Então, a terra das peregrinações será dada a quem? A descendência de Abraão. Por isso é importante o estudo sobre a descendência de Abraão. Quem é essa descendência de Abraão? Porque é ela que vai receber a promessa. É ela que vai receber a terra das peregrinações. Toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. E serei o seu Deus. A descendência de Abraão terá o nosso Deus como seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança. Qual é a aliança, Deus? Essa daqui, ó. Que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, esta é a aliança, né, entre Abraão e a descendência dele também, a descendência de Abraão, não apenas com Abraão, mas a descendência também de Abraão. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, perceba que isto era uma aliança de Deus com Abraão. A circuncisão era uma aliança de Deus com Abraão e a descendência de Abraão. A partir do momento, então, que eles fazem a circuncisão, Deus se torna Deus deles e eles, a descendência de Abraão, é o povo de Deus. Através desta aliança, Deus perpetua isso daí, né? Deus sendo Deus deles e o povo sendo o povo de Deus. Importante isso, importantíssimo. Você vai ver essas frases
em outros textos da Bíblia. E logo quando você vê essa frase, eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo, né, vai nos recordar a essa aliança que Deus fez com Abraão, a circuncisão. Versículo 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será esse por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então perceba que a circuncisão é a aliança de Deus com Abraão e sua descendência. Uma vez concretizada esta aliança, o povo se torna então o povo de Deus. Observe o que Pedro escreveu na sua primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 a seguir. Vós, porém, sois raça eleita. Pedro está escrevendo isso aqui para a igreja, né? Está endereçada esta carta para a igreja. Então ele está dizendo, vós, igreja, porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo. Olha só, antes não era povo, ou seja, não tinha aliança com Deus, né? Mas agora sois povo de Deus. Agora somos povo de Deus. Agora existe uma aliança que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então perceba que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, sois povo de Deus. Por quê? Porque agora a igreja tem uma aliança com Deus. Como a gente viu lá em Gênesis capítulo 14, aliás, capítulo 17, quem é o povo de Deus? A descendência de Abraão, que fez o pacto, a aliança com Deus da circuncisão. Então o apóstolo Pedro está dizendo, vós sois o povo de Deus. Então ele está falando, vocês são circuncidados. Só quem é povo de Deus, aqueles que fazem parte da aliança que Deus fez entre Abraão e sua descendência, ou seja, a circuncisão. Tem que haver a circuncisão para ser povo de Deus. Agora deve vir na mente, né, todas aquelas questões sobre o apóstolo Paulo brigar tanto com os judeus por causa que eles estavam querendo pregar a circuncisão para os gentios que estavam se convertendo a Cristo, e Paulo brigando e defendendo que não havia necessidade de fazer a circuncisão, não é mesmo? Mas o apóstolo Pedro está dizendo aqui, vós agora, antes não era povo, mas agora vocês são povo. Se nós somos povo de Deus, teoricamente, é porque nós somos circuncidados, correto? Mas o apóstolo Paulo, em várias de suas cartas, escrevendo, né, dá a perceber que ele é totalmente contra. O apóstolo Pedro também foi contra no concílio que eles tiveram, né? Também foi contra de que os convertidos, novos convertidos a Cristo, né, os gentios, precisassem ser circuncidados. Mas olha o que o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve lá em Romanos capítulo 2, versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Importante, né? Então, se você pratica a lei, logo a circuncisão tem valor. Se você é circuncidado, pratica a lei, essa circuncisão que você fez, ela tem valor, né? Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Agora você é circuncidado, mas é transgressor da lei, não cumpre, não pratica a lei. Logo, essa circuncisão sua é como se fosse uma incircuncisão. Não tem valor algum. Por quê? Porque não pratica a lei. Versículo 26. Se, pois, a incircuncisão, aquele que não é circuncidado, observa os preceitos da lei, ou seja, observa, pratica, né, os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Então, aquele que pratica os preceitos da lei é como se ele fosse circuncidado. Ele escreve um pouquinho mais para trás,
no versículo 13, no mesmo capítulo 2, versículo 13, ele escreve o seguinte, ó: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Aqueles que apenas ouvem a lei, mas não praticam a lei, eles não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei serão futuro de ser justificados. Aqueles que praticam a lei serão justificados. Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios que não têm lei, procedem por natureza, ou seja, fazem naturalmente, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então, os gentios, que não são circuncidados, que não têm a lei, mas eles praticam a lei naturalmente, sem ser forçado, É uma coisa natural. Eles praticando a lei assim, de forma natural, eles estão mostrando que tem a lei no seu coração, Testemunhando-lhes. Então, esta lei que está no seu coração vai testemunhar junto também, com a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, o gentio que não tem lei, ele faz isso de forma natural, e o testemunho disso é a consciência. A consciência fica lá, ó, você fez bem, meus parabéns, era isso que você tinha que ter feito mesmo. E do outro lado, ela fica acusando, ó, não era para você ter feito isso, isso é errado, Se arrependa do que você fez. A consciência fica acusando, tá certo? Então o gentio, ele tem isso naturalmente, está dentro do seu coração. O apóstolo Paulo está dizendo que mesmo se você é circuncidado, mas é transgressor da lei, então você é incircunciso. Mas se você pratica a lei, você é reputado como sendo circuncidado. Então você tem a circuncisão no coração. Por quê? Porque a lei está no teu coração. A lei estando no teu coração, você praticando a lei, e isso é reputado como circuncisão. Não é uma circuncisão na carne, mas uma circuncisão no coração. Observe o que está escrito em Jeremias. Vamos lá para Jeremias, capítulo 31, versículos 31 ao 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com quem? Com os gentios? Não. Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então a nova aliança é para ser feita, ou foi feita, para quem? Casa de Israel, casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança? Essa daqui, ó. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Não era isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo lá em Romanos capítulo 2? Imprimirei as minhas leis na mente, também no coração. Também no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Mais uma vez apareceu esta frase, Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por quê? Porque agora este povo, esta nova aliança, é feita uma circuncisão também. Da mesma forma como era feito lá no Antigo Testamento, tinha que ter a circuncisão. Agora no Novo Testamento, na nova aliança, tem que haver a circuncisão. Só que a circuncisão vai ser feita agora no coração. Não é feita na carne, mas sim no coração, no espírito. Esta é a circuncisão que Deus sempre almejou. E perceba que quem faz essa circuncisão
eles são considerados povo de Deus. E se você fez a circuncisão, é porque você é descendência de Abraão. Quem está fora da descendência de Abraão não faz a circuncisão. Quem está fora de Abraão é incircunciso. Então, se você tem a circuncisão no teu coração, logo você é descendência de Abraão. E por que é importante a gente saber sobre a descendência de Abraão? Como já foi dito, né? Por quê? Porque a descendência é aqueles que irão herdar as promessas de Deus para Abraão. Eles é que vão herdar a promessa. Então é importante a gente saber quem é essa descendência. Perceba que o apóstolo Pedro coloca a igreja como sendo o povo de Deus, né? Vós não era povo, mas agora vocês são povo de Deus. Ou seja, aqueles lá que o apóstolo Pedro estava falando, eles fizeram a circuncisão. Perceba que a nova aliança é feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não é feita com os gentios. Se o apóstolo Pedro está dizendo que eles serão povo de Deus, é porque esta nova aliança foi feita com eles, né? Com a igreja. Se a igreja fez essa nova aliança, ela está circuncidada, então ela é descendência de Abraão, então logo ela faz parte do que? De Israel. Porque a aliança, a nova aliança, ela é feita para a casa de Israel e a casa de Judá. Ou seja, Israel é feita a nova aliança com Israel, né? Se os irmãos tiverem dúvidas do que eu estou falando aqui, né, assista os nossos vídeos a respeito das duas casas de Israel. Lá estarei comentando com mais detalhes a respeito deste assunto. E aí vai clarear melhor o entendimento dos irmãos a respeito disso, tá bom? Então vamos continuar aqui. O que é esta circuncisão? A circuncisão, ela é o selo da justiça, da fé. Deus fez a aliança da circuncisão com quem? Com o pai da fé, com Abraão, né? Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 4, versículo 9 a seguir. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão. Então, a fé foi imputada a Abraão, não foi quando ele estava circuncidado, né? E sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Então a circuncisão é o selo, né? É o selo do imetro? Não, não é o selo do imetro. É o selo da justiça da fé, que teve quando ainda era o que? Incircunciso. Incircunciso. Para vir a ser o pai de quem? Pai de quem? De todos os que creem. Pai de todos os que creem. Aquele que não crê, observe bem, aquele que não crer em Jesus, que este foi a fé de Abraão. Abraão creu em quem? Em Cristo Jesus, no Filho de Deus, no Messias. Ele creu nele. Então, por isso foi-lhe imputado a fé. E quem crê em Cristo Jesus, né, como Abraão creu, estes é que são os filhos de Abraão. Então, todos os que creem, embora não circuncidados. Ou seja, mesmo sendo gentio, que não é circuncidado na carne, né, mas você creu em Cristo Jesus, então você é filho de Abraão, descendência de Abraão, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E também ele não é pai apenas destes, né? Não é apenas pai destes, mas também, né, pai da circuncisão. Ou seja, os judeus não são circuncidados? Sim, mas olha o detalhe, né? Observa o detalhe. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos. Ó, não são apenas. Tem que ter um detalhezinho a mais aí, para ser considerado como filho de Abraão, como descendência de Abraão. Um detalhe a mais, né? Qual detalhe é esse? Mas também andam nas pisadas da fé,
que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então não é apenas ser circuncidado. Os judeus são circuncidados, mas eles precisam ir além do que isso. Eles precisam andar nas pisadas do pai Abraão. Eles precisam andar nas mesmas pisadas da fé de Abraão. Somente assim eles serão considerados como verdadeiramente descendência de Abraão, filhos de Abraão. Então agora em Romanos 2, versículo 29, o apóstolo Paulo vai dizer claramente a respeito da circuncisão feita agora na nova aliança. Olha só, versículo 29 do capítulo 2 de Romanos. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração. Então a circuncisão é aquela que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. É Deus quem faz essa nova circuncisão no teu coração, no teu espírito. É Ele quem faz, é Deus, o louvor é dele, não as mãos de homens que faz. Então a circuncisão agora é feita no coração. E Paulo escreve mais em Colossenses 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados. Estou falando para a igreja, aos colossenses, que nele, em Cristo Jesus também, a igreja foi circuncidada. A igreja foi circuncidada, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então a circuncisão de Cristo, é o despojamento da carne, é deixar de lado a carne, é deixar de lado os desejos da carne e cumprir os desejos do Espírito de Deus, é frutificar os frutos do Espírito de Deus. Esta é a verdadeira circuncisão. Esta circuncisão sempre foi a vontade de Deus. Lá no Antigo Testamento, é bem verdade que eles fizeram a circuncisão no prepúcio da carne, porém a verdadeira circuncisão que Deus sempre quis foi no coração. Vou te mostrar uns textos. Primeiro, vamos lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Diz assim, circuncidai, pois, o quê? O vosso coração. Circuncidai o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Agora, ainda em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o quê? O teu coração. Circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. Para quê? Para amares ao Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então a circuncisão que Deus quer é a circuncisão do coração, para que você, que é circuncidado no teu coração, venha amá-lo, amá-lo de toda a alma, de todo o coração. Isso quer dizer o quê? Se você ama Ele de todo o coração, é porque você pratica a lei. E se você pratica a lei, como o apóstolo Paulo disse, a sua circuncisão tem valor, porque você pratica a lei. Você pratica apenas porque ama o dono da lei, porque você ama o Senhor. E olha o que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então Deus circuncidou o teu coração para o amares de toda a alma, de todo o coração. E por quê? Porque você tem que guardar. Se você ama, você tem que guardar e praticar a lei de Deus, os mandamentos, os preceitos da lei de Deus. Esse é o que Jesus está dizendo. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então perceba que a circuncisão sempre foi a vontade de Deus. Jeremias, no capítulo 4, versículo 4, está escrito assim, circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o quê? O vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras.
Então Deus está mandando circuncidar os corações. O salmista vai escrever lá em Salmos 40, versículo 6, assim, ó. Versículo 8, aliás. Agrada-me, Senhor, a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? A circuncisão sendo feita no coração. E isto agrada ao salmista, esta vontade, né? Ó Deus meu, dentro do meu coração está o quê? Está o quê? Né? Se ele ama, se ele agrada da vontade de Deus, só tem uma coisa que tem que estar dentro do coração dele. Está escrito aqui, ó. Está a tua lei. A lei de Deus está no coração. É por isso que ele, o salmista, ele se alegra, ele se agrada da vontade de Deus, porque ele tem a lei de Deus no seu coração. Então é isso que nós, os verdadeiros circuncidados, devemos fazer, praticar a lei de Deus. Fazendo isso, nós demonstramos que de fato amamos verdadeiramente o nosso Deus. Só há um jeito de demonstrarmos o nosso amor por Ele, praticando a sua lei, obedecendo, sendo-lhes obediente, sendo-lhes servos obedientes, servos bons e fiéis. Deus não queria que a lei dele ficasse em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é o nosso coração. Segundo os Coríntios, capítulo 3, versículo 3, diz: E estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Essa vontade de Deus sempre foi que a lei dele estivesse escrita não em tábuas de pedras, mas na verdade ele queria que estivesse nas tábuas dos nossos corações. A circuncisão nada mais é do que nós vivermos, né? Vivermos em espírito e em verdade. É nós sermos nova criatura. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 3, o seguinte: porque nós é que somos a circuncisão. Nós, ele está remetendo-se à igreja. Nós, a circuncisão, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Então, aqueles que adoram a Deus no Espírito, estes é que são a circuncisão. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Então, aquele que se gloria em Cristo Jesus, este é verdadeiramente circuncidado. Este é quem tem a lei de Deus no seu coração. É este que de fato pratica a lei e ama a Deus, porque ele pratica a lei. Justamente porque ele pratica, o amor dele é demonstrado pelo nosso Senhor. E assim nós glorificamos, nós damos honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Luciano Subirá, ele escreveu um livro, né, intitulado O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. E neste livro ele escreve o seguinte: todos os estatutos perpétuos que o Senhor estabeleceu na velha aliança foram mantidos na nova aliança, porém, não mais como figura, e sim como seu cumprimento. Por exemplo, a circuncisão era um estatuto perpétuo que Deus deu ao seu povo quando entrou em aliança com Abraão. Mas o Novo Testamento não manda circuncidar o prepúcio da carne. Quer dizer então que foi revogado? Não, Jesus não veio revogar, mas cumprir a lei. Tudo aquilo que era apenas uma figura teria agora o seu cumprimento. E a circuncisão não continuou fisicamente na carne, mas passou a ser no coração, mediante o batismo. Então perceba que o pastor Luciano Subirá está nos explicando justamente o que o apóstolo Paulo escreveu, né? Que a circuncisão ela é feita no coração. Então perceba que lá no início nós dizemos que para participar das festas do Senhor era necessário fazer a circuncisão. Agora você entendeu que a igreja ela é circuncidada no seu coração. Logo, se ela é circuncidada no seu coração, como a gente leu lá no início também, ela é considerada o quê? Natural da terra. Agora, os gentios que são circuncidados no seu coração são natural da terra. E sendo agora natural da terra, eles então podem o quê? Participar das festas. Não era este o requisito?
ser circuncidado para participar da Páscoa do Senhor? Para participar daquele sacrifício que Cristo fez na cruz? Não era esta a condição de ser circuncidado? Então nós entendemos agora que a circuncisão feita no nosso coração nos permite participar das promessas feitas a Abraão. Nós somos agora herdeiros, como o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros lá em Efésios, né? Nós somos co-herdeiros da promessa. E porque somos herdeiros, né? Então nós somos o quê? Filhos. Quem herda são os filhos. Então aqueles que são filhos de Abraão, a descendência de Abraão, a igreja, ela vai herdar as promessas de Abraão. Ela é considerada natural da terra. Ela agora é natural da terra. Ela foi enxertada em Israel. Então agora ela pode participar das festas do Senhor. Ela sendo enxertada em Israel, tendo a circuncisão, ela está habilitada para fazer parte das festas do Senhor. E as festas, como a gente entendeu, ela é um tempo determinado. Ela é um tempo apontado por Deus, tá bom? Então a gente entendeu isso hoje. Nos próximos vídeos vamos estar tratando então das 7 festas, tá bom? Te vejo lá nos próximos vídeos. Espero que os irmãos tenham entendido e compreendido, né? Deixa seu like aí, compartilha, nos ajude aí também no crescimento do canal, amém? Deus abençoe e continue orando aí por nós.